E aí, segundo ano, saudades, hein, pessoal? Vamos lá então? Então vamos ver um pouquinho do gênero carta de solicitação, tá? É um gênero novo, que foi incluído esse ano na segunda etapa do PAS e também na primeira. Vocês já receberam esse material, então a gente vai acompanhar essa aula com o material. Eu vou retomar algumas coisas importantes desse gênero e em seguida eu vou ler a proposta de redação que vale nota que vocês receberam essa semana, tá? Essa última semana. A gente vai ler juntos e acredito que com as coisas que eu vou falar aqui, vocês vão sanar algumas dúvidas de vocês, tá? Então, olha só, bom, eu coloquei aqui as orientações que vocês já sabem, né? Vocês vão fazer o rascunho da proposta de redação no caderno, fazer a versão definitiva também no caderno, em caneta azul ou preta. E essa semana eu passei para vocês o vídeo e as orientações para vocês escanearem a redação e enviarem no e-mail, tá? Bom, olha só. Então, quais são os gêneros da segunda etapa que nós temos esse ano? A carta de solicitação, a carta do leitor, o relato e a resposta argumentativa. O relato e a resposta argumentativa vocês já conhecem. A gente vai retomar depois a resposta argumentativa. E a novidade aqui é a carta de solicitação e a carta do leitor. Eu já decidi começar agora na quarentena com a carta de solicitação, tá? E depois a carta do leitor, porque quando as aulas retornarem às aulas presenciais, vocês vão rever isso comigo, tá? Bom, então o que a gente precisa saber da carta de solicitação? Carta vocês já sabem como faz. A estrutura de uma carta, né? O que diferencia é que cada carta tem um objetivo diferente, tá? O que é a carta de solicitação, que vocês leram no material? Então, como está aqui, o gênero carta de solicitação possui um caráter predominantemente argumentativo persuasivo. Então, o que é um texto argumentativo e persuasivo? Ele traz argumentos com o objetivo de persuadir, de convencer o leitor, que vai receber essa carta, a fazer alguma coisa. Tem por função apresentar ao interlocutor competente a solicitação de alguma medida que possa solucionar o problema apresentado pelo locutor. Então, você vai enviar essa carta querendo resolver algum problema, né? Por isso, solicitar, você pede, né, que algo seja resolvido. Após a apresentação do problema, os argumentos que fundamentam a solicitação devem ser selecionados e organizados de forma a comprovar as razões do seu remetente. A estratégia argumentativo-persuasiva busca convencer o destinatário por meio de explicações, relações de causa e efeito, comparações, exemplos. Tudo isso que eu citei aqui, ó, que eu mencionei no final do texto, explicações, relações de causa e efeito, comparações, exemplos, são formas de argumentar na carta de solicitação, em que você vai pedir que esse problema seja resolvido. Então, vamos ver algumas coisas importantes. Apresente os elementos característicos da estrutura da carta, né? Como toda a carta que a gente já fez no ano passado. Local, data, vocativo, despedida e assinatura. Então, é obrigatório que a carta tenha local e data, vocativo, a expressão de despedida e a assinatura. A assinatura, vocês se lembram, o comando sempre vai dar um nome, tá? Se o comando não der nome nenhum, vocês não precisam assinar. No corpo do texto, deve-se respeitar o recuo dos parágrafos. O que é o recuo? A margem, né? Você tem que fazer a margem para começar um novo parágrafo. Isso vocês já sabem também, né? O uso adequado de pronomes de tratamento será avaliado. Então, se eu estou falando com o governador do estado, eu tenho que usar um pronome de tratamento mais formal. Se eu estou falando com o diretor da escola, com o professor, é um outro pronome de tratamento, não precisa ser tão formal. Então, eu tenho que prestar atenção nisso, tá? Deve-se evitar abreviações de pronomes de tratamento em cartas, então a gente não vai abreviar. Na introdução, explicite sua socialização. Elabore um perfil, uma função social, que possa servir como base para a argumentação. O que vai ser esse perfil social? É aquele perfil que a prova te dá, né? Ela vai dizer que você é um estudante, você é um professor, e aí esse perfil você vai ter que falar dele, né? Quantos anos ele tem, o que ele faz, dá aula do que, se for um professor. E aí você vai criar a partir do perfil social que a prova vai te dar. Deixe claro o objetivo e tema ainda no início, então perceba, ó, você sempre vai deixar o tema, como é no relato, o tema é a primeira coisa que você diz aqui na carta e o objetivo dela, tá?
O uso da primeira pessoa do singular deve ser recorrente, ao menos uma vez em cada parágrafo. Então você tem que usar a primeira pessoa, porque é você que está escrevendo a carta, então tem que usar a primeira pessoa. Retome o vocativo no decorrer da carta. Então se você está usando cara diretora, por exemplo, para a diretora da escola, você tem que retomar. Então, prezada diretora, né? Sendo assim, diretora, então tem que retomar o vocativo pelo menos uma vez durante a carta, tá? A interlocução com o uso da segunda pessoa do discurso ou de pronome de tratamento também deve ser recorrente. Por isso deve haver referências ao interlocutor ao menos uma vez em cada parágrafo. Então você tem que, como eu falei, retomar a diretora, o governador, quem é que você esteja falando. Formas verbais no presente do indicativo devem predominar. Eu quero, eu preciso, tá? Venho agora. Então, tenho que usar o presente, porque é uma carta que fala do presente. Linguagem de acordo com a norma padrão. Então, na carta de solicitação não há espaço para gíria, brincadeiras, linguagem falada, né? Você tem que usar a norma culta mesmo, obedecer às normas gramaticais. Há necessidade de dados de personificação, ou seja, é importante que seja criado um locutor que mostre competência para discutir o assunto da carta, máscara. Ou seja, o que é a máscara? Você vai criar um locutor, ou o que é isso? Você vai fingir ser algo que você não é. Então, se a carta pede para você escrever como um cidadão que estuda a respeito do meio ambiente, né? Você vai ter que fazer de conta que é essa pessoa do meio ambiente, falar como, trazer os seus conhecimentos como aquela pessoa que domina aquele assunto. Então isso é muito importante, tá? Feche a carta com exigência ou sugestão para resolver ou amenizar a situação, problema. Então muitas vezes o comando, ele pede já no comando da carta de solicitação que você dê uma sugestão, tá? Mas se ele não pedir que você dê sugestão, você não precisa. Mas o que você precisa é terminar a carta exigindo que o seu pedido seja realizado, que isso seja atendido, tá? E se o comando pedir sugestão, você pode colocar sugestão. E se o comando não pedir sugestão e eu escrever, não tem problema, mas essa parte não vai ser avaliada pelo corretor, tudo bem? Assine conforme a sugestão do comando e a palavra solicitar precisa ficar explícita, ela tem que estar explícita, escrito escrevo para solicitar. Então, por isso é uma carta de solicitação. Bom, vamos ler aqui esse exemplo. Tem vários exemplos no material, eu vou ler só um, senão a aula fica longa e cansativa, né? Como é uma aula online, então a gente vai ler um exemplo que é mais do que suficiente. Vamos para a estrutura e para o trabalho de vocês depois. Então, olha só, exemplo 1, contexto de produção. Você é um pesquisador, olha aqui, ó, da área dos estudos culturais e identidades, até grifei. Ou seja, a prova te deu a máscara, né, a função social. Sua função social é essa, pesquisador na área dos estudos culturais e identidades. Assim, após muito estudar a respeito da tão discutida apropriação cultural, esse é o tema da carta, então a apropriação cultural é o tema. Não é um tema fácil, mas você não vai escrever sobre isso, tá? É só um exemplo. Você dá uma pesquisadinha depois no assunto se você quiser conhecer um pouco mais, mas resumidamente, de uma forma bem superficial, é o que, basicamente? Uma das questões é pessoas que se apropriam a moda, por exemplo, de elementos de outras culturas para vender. Então, por exemplo, se eu tenho uma modelo que aparece de dread num desfile, entende? Essa mulher é branca com dreads. O que aconteceu? Eu me apropriei de uma outra cultura, do cabelo de uma outra cultura para a moda, para um desfile de moda. E é um tema complexo, difícil, mas vamos lá, não vamos nos ater a aprofundar o tema, só que você entenda que isso é um exemplo de apropriação cultural, mas você é um pesquisador na área dos estudos culturais e identidades. Essa é a sua máscara. Assim, após muito estudar a respeito da tão discutida apropriação cultural, tema, optou por enviar uma carta de solicitação. Então, você vai mandar a carta de solicitação para quem? Para a Secretaria de Educação de seu município, beleza? Então, aqui nós temos máscara, pesquisador da área de estudos culturais, tema, apropriação cultural, carta de solicitação e para quem? Secretaria de Educação de seu município. E aí vem o comando, redige uma carta na qual solicite para secretarias, então veja, solicite para secretarias municipais de Educação e Cultura que seja elaborado um projeto
que aborde o assunto da apropriação cultural, não só nas escolas da rede pública, mas também nos inúmeros projetos culturais existentes na cidade. Convite a dança, teatro, música, cinema, além dos clubes de oficina de leitura. Então você vai mandar uma carta, né, para a Secretaria de Educação e Cultura da sua cidade, pedindo que seja elaborado um projeto que aborde esse assunto, né, não só nas escolas, mas também nos projetos culturais da cidade. Ele deu alguns exemplos aqui: convite à dança, teatro, música, Paraná. Argumente e justifique os motivos. Então, argumente e justifique os motivos, ele pede, pelos quais essa temática deve ser abordada e sob o viés, e sob qual viés. Assine como cidadão ou cidadã. Aqui mínimo 10, máximo 15. Hoje e agora mínimo 15, máximo 22, né? Vamos ver a carta. Maringá, 18 de setembro de 2017. Então, vejam, né? Cabeçalho, cidade, data e ano na margem esquerda. Sem pular linha, a Secretaria de Educação e Cultura do município de Maringá. As secretarias. Veja que não tem que colocar nome de ninguém, basta colocar aqui como foi pedido no comando. A Secretaria de Educação e Cultura do município de Maringá, vírgula. Poderia ser Marialva, vírgula. O assunto de apropriação cultural, tema, tá vendo? Eu comecei a carta apresentando o tema. Tem sido largamente discutido nas mídias, contudo sem se fazer entender por boa parte da população. Dessa forma, como pesquisador na área de estudos culturais e identidades, olha, apresentei agora quem eu sou, pesquisador da área de estudos culturais e identidade, solicito, olha o verbo, tem uma carta de solicitação, solicito que tanto escolas quanto todos os projetos culturais já existentes da prefeitura possam ser uma forma de debater algo tão polêmico. Esse tipo de ação, agora vem a minha argumentação, terá por intuito o quê? Fazer com que nossos estudantes e também boa parcela da população possam ter uma opinião formada sobre o assunto, deixando de lado discursos herméticos. Discursos herméticos são discursos difíceis, manipulados por pensadores extremistas ou não, mídia sem valor. Creio que, aí vem novamente a argumentação, a melhor forma de se apresentar pontos de vista variados seja a elaboração de mesas redondas em lugares públicos, bem como a elaboração de peças de teatro, tanto para crianças quanto de cunho adulto. Também solicito a estas instâncias do município que pode se valer de projetos como convites à dança e à música para apresentar à população os aspectos culturais de cada povo, assim como aqueles já assimilados culturalmente no Brasil. Tudo isso que eu grifei são os argumentos. Por fim, deve-se propor colocar na programação dos clubes de leitura mais argumentam. Literaturas que trabalhem com as temáticas das identidades culturais, como dos africanos Agualusa e Mia Couto. Só assim, por meio da discussão e exposição de aspectos culturais, notaremos a pluralidade de nosso país e poderemos então mitigar qualquer preconceito nele existente. Perceba, só assim, por meio da discussão e exposição de aspectos culturais, ele retoma a importância de discutir a apropriação cultural no último período. Creio, tá vendo, ó, o uso da primeira pessoa. E quando ele faz aqui, ó, também solicito a essas instâncias do município, ou seja, ele mandou lá o vocativo, Secretaria de Educação. Quando ele fala essas instâncias do município, eu retomei Secretaria de Educação, usando outra expressão. Então eu tenho que retomar o meu vocativo pelo menos uma vez durante a carta. Tudo bem? Veja que a carta foi dividida aqui em 2 parágrafos, você pode dividir em 2 ou 3, não tem problema. Cordialmente, vírgula, cidadã, expressão de despedida, vírgula e a assinatura. Lembram disso do ano passado? Se não couber, se você estiver na 22ª linha e você estiver na expressão de despedida, até mais, até breve, aguardo respostas, vírgula, você já pode assinar na mesma linha, tudo bem? E aí, uma coisa muito importante também da carta, de toda a carta, viu? De todo o texto, está aqui no final, eu coloquei aqui, esse material vocês receberam no começo do ano, vocês encontram na internet também. Se quiserem, peçam por e-mail que eu mando de novo, mas olha lá, a lista de conectivos, pessoal. Toda carta tem que usar muito conectivo, tá? Isso eu vou chamar muita atenção o ano inteiro para vocês, ó. Prioridade e relevância, tá? Primeiramente, em primeiro lugar, antes de mais nada. Conectivo de tempo, tá? Ó. Logo depois, imediatamente, logo após, olha o relato aqui também. A princípio, em seguida, afinal. Conectivo de semelhança, comparação. Você tem igualmente, da mesma forma, do mesmo modo. Conectivo de condição. Ó, se, caso, eventualmente. Então é muito importante que vocês usem os conectivos na carta. Tem vários. Se acostumem, façam a carta com a listinha ao lado para vocês se acostumarem a usar os conectivos. Eles são muito importantes em qualquer texto, tudo bem? Bom, outra coisa importante é a estrutura da carta que eu deixei no finalzinho do material. Peguem lá, o finalzinho do material de vocês tem ali.
Estrutura da carta de solicitação. Acharam? Então, local e data, sem abreviar, tá? Vocativo, senhor ou senhora, prezado ou prezada, ao responsável, tudo bem? Primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Eu fiz uma estrutura com 3 parágrafos aqui. Mas, Ju, e se eu quiser fazer em 2? Não tem problema. Você vai unir o primeiro com o segundo ou o segundo com o terceiro. Fica a sua opção, a sua escolha, tá? Primeiro parágrafo da carta, o que eu tenho que fazer? A apresentação do contexto que levou à solicitação. O que aconteceu? É o tema aqui, né? Você vai trazer o tema. Por que você decidiu fazer esse pedido? Isso vai de acordo com a prova. Papel social, então o papel ajuda normalmente a construir o contexto. Então, quem é você na fila do pão? Você é o pesquisador? Vai depender do comando. Você é estudante? Você é professor? Você é quem? Então, você vai apresentar o contexto que te levou a fazer o pedido. Você vai se apresentar para a pessoa que você está enviando a carta. E você vai usar o termo de coesão, os conectivos que eu coloquei, acabei de ler com vocês. Depois disso, apresentar o objetivo da carta. Eu escrevo para solicitar, para reivindicar, para fazer um pedido. Isso tem que estar no primeiro parágrafo, tá? Apresentar o contexto, se apresentar e a solicitação. Tudo no primeiro parágrafo. E apresentar o objetivo-alvo, o que você solicita, o que você pede. Então, eu peço isso e isso. Isso tudo tem que estar no primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, termo de coesão, mais a apresentação das justificativas e comprovações que valida, então, de novo conectivo, para começar o parágrafo. Apresentar a justificativa e comprovação que valide a solicitação e seu pedido. Outro termo de coesão, coloquei de propósito aqui para vocês se acostumarem. A apresentação de motivos para que o solicitado ajude. Mencionar não apenas o que o solicitante se beneficia, mas do que o solicitado se beneficia também. Então, é muito importante dizer o que você está pedindo. É importante não só para você que está pedindo, mas para toda a sociedade, inclusive a pessoa que está sendo solicitada. Então, se você está pedindo uma melhoria no transporte público, não é só você que vai se beneficiar. Inclusive, a pessoa que você está pedindo também será beneficiada pelo seu pedido. Terceiro parágrafo, de novo, termo de coesão para começar o parágrafo, fechamento com reforço para que o pedido seja realizado, mais agradecimento. Então, novamente, outro termo de coesão, reforça a necessidade da solicitação que você fez, para que o pedido seja realizado, para que você tenha os objetivos atingidos e agradecimento, até mais, despedida e assinatura. Observação, use uma linguagem adequada à situação. Como está pedindo, empregue termos como gostaria, se possível, por gentileza. Então, cuidado e use essa linguagem aí, tudo bem? Bom, outra coisa, isso é o material que a gente leu agora. E eu queria ver com vocês aqui, peraí, o material do trabalho que está aqui. Bom, vamos lá então, galera. O material que vocês receberam essa semana, tá? O trabalho que vale 20 pontos do primeiro trimestre, pra gente fechar as notas dos trabalhos, tá? Ele pede aqui, né? Ó, a proposta de redação desta semana é para treinar o gênero carta de solicitação. Reler o material teórico, como eu pedi, carta de solicitação, a gente viu hoje, que já foi enviado na semana passada a vocês. O texto será entregue, deverá ser enviado para o e-mail majuprofessora2020 até meia-noite da próxima sexta-feira, 10 de abril, né? As orientações de envio vocês receberam no documento do Delta. Esse trabalho tem valor de 20 pontos que vocês vão mandar escaneado. Então aqui eu coloquei uma prova que já apareceu no vestibular de verão, bem tranquilo, um tema bem tranquilo, que é o tema da mobilidade urbana, tá? Então aqui tem um texto, tá? Que ele fala um pouquinho o que é essa mobilidade urbana, né? Como que a gente pode se mover dentro das cidades. Então tudo é mobilidade urbana. Andar a pé é mobilidade urbana, andar de carro, andar de ônibus, andar de bicicleta, andar de patins, andar de patinete, andar de trem, tá? Tudo é mobilidade. Existem cidades que proporcionam isso de uma forma melhor, outras não, né? Esse é um grande desafio das grandes cidades brasileiras, que existem muitos problemas de mobilidade urbana, né? Poucas opções, transporte caro. Então pesquisem um pouco sobre o assunto. Tem muito vídeo nas redes sociais sobre isso no YouTube. Que vai ajudar vocês a desenvolver bem essa carta de solicitação. Vamos direto para o comando, que é onde tem as maiores dúvidas, né? Então, olha só, contexto e comando de produção. Você é morador ou moradora de Lândia, cidade que vem enfrentando problemas de mobilidade urbana. Então, a cidade fictícia é a cidade de Lândia.
Como cidadão ou cidadão preocupado com o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores da cidade, escreva a partir do texto 1 e do texto 2, a charge, que não foi aí por motivos técnicos, uma carta de solicitação ao presidente da Câmara Municipal, José Silva. Em seu texto, apresente argumentos convincentes que justifiquem a criação de um projeto de lei que resolva ou amenize esses problemas. Assine a carta apenas como morador ou moradora. Sua carta deve ser escrita com mínimo 15 e máximo 22 linhas. Você se lembra que então no cabeçalho vai ser Lândia, 10 de abril de 2020, né? Então você tem que colocar a cidade de Lândia porque é a cidade que você tem. Então você é um cidadão preocupado, né? Você tem que assinar como morador ou moradora. O que eu posso criar desse cidadão? Se eu sou moradora, se eu sou morador. A idade você pode criar, tá? O bairro que você mora você pode criar. E você vai falar na carta que você está preocupado com o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores da cidade, né? Então, e quais são os problemas que essa cidade enfrenta? A minha argumentação, os argumentos, você vai ter que trazer os problemas que a cidade enfrenta, tá? De mobilidade urbana. Fala desses problemas, todos os problemas que existem de mobilidade urbana nessa cidade, de Lândia. E você vai trazer soluções, você pode trazer soluções, tá? Pedindo para que ele faça algo para amenizar esses problemas. Vocês podem dar exemplos de cidades no mundo, como que elas resolveram os problemas do transporte público, os problemas de trânsito, os problemas de engarrafamento. Vocês podem dar exemplos de outras cidades no Brasil que se tornaram exemplo de mobilidade, ou cidades até fora do Brasil, se vocês quiserem. Isso vai ajudar muito vocês. Então, a argumentação... Quais são os argumentos convincentes? Apresenta o problema, fala dos problemas de mobilidade, depois traz a argumentação. Por que é importante mobilidade? Por que é importante um projeto para amenizar esses problemas? Quais vão ser as vantagens de um projeto desse, de uma cidade que tenha uma forma de se transportar dentro dessa cidade mais viável, tá? Então vocês vão falar disso, terminem a carta reforçando a necessidade de um projeto de lei que resolva ou amenize o problema de mobilidade urbana da cidade de Lândia e finalize a carta assinando como morador ou moradora, tá? Não se esqueça que é morador ou moradora apenas, tudo bem? Mínimo 15, máximo 22 linhas, tá bom, gente? Espero ter ajudado. Boa produção, em breve a gente se vê, tá bom? Até mais!